Bom, pessoal, hoje eu vim trazer para vocês o nosso coordenador pedagógico. Nós, do Colégio Virtus Dei, temos nos organizado, se preparado para oferecer o que há de melhor para os seus filhos. E é por isso que eu vim chamar aqui o nosso coordenador pedagógico para um bate-papo. Não é isso? Gostaria que ele se apresentasse para a gente. Boa tarde, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Ricardo Corrêa. Sou bacharel em Ciência e Tecnologia, mestre em Química, licenciado em Química e pós-graduado em Coordenação Pedagógica. Tenho alguns bons anos de caminhada na educação, desde o berçário até a educação superior, tanto da rede pública quanto da rede privada. É um prazer estar e fazer parte agora do Colégio Virtus Dei, onde a educação novamente recebe o seu papel de transcender o homem, de levá-lo de encontro a Deus. É isso aí. É isso que o Ricardo disse. Você viu que a linha aqui é bem formada. E é isso que nós gostaríamos de apresentar para vocês. Para vocês que todos os nossos profissionais são muito competentes, excelentes na sua formação, no seu empenho educacional e a sua experiência, né? Eu gostaria de perguntar aqui, Ricardo, para você que teve a experiência, né, na rede pública, na rede privada de educação, eu gostaria que você contasse para nós por que está um caos na educação? Qual é o motivo de a gente olhar para a educação hoje e dar um desespero e até uma aflição em colocar os nossos filhos nas instituições de ensino? Hoje, na verdade, a gente vive um grande projeto, de fato, de destruição da educação, né? A educação não recebe mais o seu real significado. Se a gente pensar lá da essência da educação, né, vem da palavra ex ducere, ou seja, tirar o homem de um estado inferior e transcender esse homem a um novo estado, né? Hoje, nós conseguiríamos citar vários motivos, várias razões para a educação estar o caos que está. Mas se a gente precisasse nomear um deles, né, e talvez um dos mais maléficos, acho que eu chamaria, sem sombra de dúvida, de socioconstrutivismo. Hoje, existe uma vertente, uma filosofia de educação moderna que destitui a autoridade do professor como pessoa detentora do conhecimento, né? Acredita-se que a criança já traz, trocando em miúdos, dentro de si todo o conhecimento necessário, experiência de mundo, e que o professor deve ser somente um guia, um mediador nesse caminhar da busca do conhecimento da criança. O que a gente sabe que não é uma verdade, porque a criança, o jovem hoje em dia, por falta de autoridade em vários cenários, ela está ansiando por alguém que possa guiá-la. Um mestre que o busque no caminho pela verdade. Justamente. Hoje eles têm colocado um certo facilitador dentro da sala de aula, né, Ricardo? E eu acho que isso perde muito, porque quando nós não temos um mestre, aquele guia realmente, de fato, onde nós vamos parar? Se nós todos somos iguais, nós podemos falar as mesmas coisas, nós podemos nos formar, né? Às vezes chegam os professores dentro da sala de aula, nós vamos aprender junto, não vim cá ensinar vocês, né? Tem um medo de se posicionar na sua autoridade e isso é um problema. Isso é um problema muito sério. E é por isso que nós do Colégio Virtus Dei adotamos a vertente da educação clássica para os nossos alunos, os nossos professores do nosso colégio. Isso, Ricardo, você olha como se fosse o antídoto para o caos educacional que a gente vive? É o antídoto para esse veneno que está na educação hoje em dia. A educação clássica, na verdade, não é reinventar a roda, não é algo novo. Nós recuperamos o que já foi provado pelo tempo e que, de fato, funciona na hora de educar uma criança, na hora de educar um jovem. A educação clássica, ela retoma, ela devolve ao professor a autoridade de ser aquela pessoa que é detentora do conhecimento, aquela pessoa que estudou, que se debruçou anos e anos sobre determinado campo do saber e que assim tem a autoridade, o poder, a competência de guiar, de perpassar esse conhecimento para um jovem, de uma forma, não que ele decore, não que ele aprenda musiquinha, não que ele aprenda onde marcar o X, mas que ele entenda que aquele conhecimento o levará a ser uma pessoa completa, integral, presente no mundo e na circunstância que o serve. É isso aí. Eu gostaria de trazer o Ricardo justamente para que a gente colaborasse numa informação a vocês pais. Muitas pessoas ficam inseguras, né?
com um colégio que está no seu primeiro ano. Mas nós precisamos, quem está por trás de tudo isso, o que nós vamos ofertar de diferente do que está aí. Não é meramente mais uma matrícula que você vai estar fazendo em um novo colégio por aí. Não, é realmente recuperar a educação do seu filho, colocando ele no Colégio Virtus Dei, no Virtus Dei. Não é isso, Ricardo? Exatamente. É um colégio que está preocupado com a formação do seu filho e muito mais do que isso. Está preocupado com a salvação da alma do seu filho, onde ele será educado tanto no campo cognitivo como no campo moral e espiritual também. Mas, Ricardo, me tira uma dúvida, por exemplo. Você fala assim que nós não devemos só preocupar com o material, só com o corpo, só com o intelecto, mas com a alma. Por que isso? Que diferença é essa nesse processo educacional? Na verdade, é muito simples se eu simplesmente encaro a educação como algo materialista. Se eu encaro o processo de ensinar como campos objetivos que eu preciso fazer com que a criança decore. Na verdade, eu preciso preocupar com a vida eterna, eu preciso preocupar com a transcendência, a busca de Deus. Por isso, no Colégio Virtus Dei, nós preocupamos com a formação intelectual, mas também com a formação integral, a formação da conduta, do caráter do jovem. Para você que tem essa experiência no dia a dia, né, nas escolas, vamos dizer assim, com um conceito moderno de educação, o que você vê, o que a educação, de fato, clássica, vai impactar para esse aluno na sua vida, seja familiar, seja no profissional, seja num vestibular, ou seja na vida dentro, na sociedade mesmo? O que você vê que impacta realmente para essas pessoas? Os preceitos nos quais a educação clássica é baseada, né? O aluno ele vai deixar de estudar simplesmente para passar, simplesmente por uma nota, mas ele vai entender, como preconiza Hugo de São Vito, né, que a função do estudo é alcançar a sabedoria de Deus. A função do estudo é conseguir contemplar a Deus. Então, esse aluno, ele aprende desde cedo a fazer tudo sempre da melhor forma e para Deus. Entende? Se eu pensar na formação moral desse aluno, as escolas hoje, elas estão completamente desregradas, digamos assim. E a educação clássica, a educação do Colégio Virtus Dei, buscará guiar esses alunos por um método chamado método preventivo de Dom Bosco. Um método que foi desenvolvido, digamos assim, por Dom Bosco, quando ele esteve na liderança das casas salesianas. Dom Bosco se deparava naquele momento com um cenário de educação que ele julgava repreensivo. O que é uma educação repreensiva segundo Dom Bosco? Aquela educação que buscava punir, que vigiava o jovem para que quando esse errasse, ele fosse punido. Dom Bosco, então, propõe uma metodologia que ele chama de método preventivo. O método preventivo, por outro lado, ele quer prevenir que o jovem erre. E, em uma maior escala, Dom Bosco quer ensinar esse jovem e evitar que esse jovem cometa o pecado de fato. Quando Dom Bosco fala de prevenir o erro, não é um erro qualquer, não é um erro corriqueiro, operacional, mas quando ele fala erro, ele quer dizer pecado. Ele quer ensinar o jovem a evitar o pecado. Uma transgressão da lei de Deus. Uma transgressão da lei de Deus, exatamente. E para isso, Dom Bosco afirma que nós devemos educar com amor. O jovem, ele precisa conhecer as regras. Precisam existir regras claras, objetivas, que ensinem o que o jovem precisa fazer. E uma vez que essa regra é apresentada, precisa existir a todo momento uma figura de autoridade, não de autoritarismo, mas de autoridade, que esteja ao lado do jovem, para guiá-lo e alertá-lo antes que o erro aconteça. Se esse erro chegar a acontecer, o mais interessante é que a correção existe, mas essa correção ela é feita de tal forma, com tamanha amorosidade, com tamanha benevolência de coração, que o jovem ele fica extremamente consternado de ter frustrado e decepcionado
aquela pessoa que com tanto amor o guia. E essa pessoa se torna a própria luz de Cristo na vida desse jovem. E ele começa a perceber que, se naquele momento ele magoou esse mestre, o pecado o faz magoar, o faz ferir o coração de Deus. Sim. Então o jovem começa a enxergar pelo método preventivo que o erro, o pecado, em último, fere o coração de Deus, fere o amor de Deus. O pecado fere o amor que tanto nos amou. Essa é a beleza do método. Isso é muito bonito porque nos faz ver que toda a autoridade é dada por Deus. Exato. Quando eu estou ferindo uma autoridade, seja dos meus pais, inclusive no trabalho, toda a autoridade, quando eu firo aquilo, eu estou ferindo o próprio Cristo, em certo sentido, porque toda a autoridade que lhe foi dada por alguém, e esse alguém é nosso Senhor Jesus Cristo. Logo quando, se eu não me engano, é Pilatos, e ele fala assim que eu tenho um direito de te livrar-te daí, né? Mas nenhuma autoridade lhe seria dada se não fosse por mim, né? Então, Cristo é o detentor de toda a autoridade, né? Então, quando o Ricardo traz isso pra gente, quando ferir magoa, não é no sentido que o professor ele é um Deus, mas ele é a representatividade da autoridade que Cristo nos concede. Inclusive, Dom Bosco afirma que é fundamental para o sucesso do método preventivo, né, a perfeita comunhão com Deus e o estado de graça. Justamente. Porque Dom Bosco afirma que não são por forças humanas que conseguimos de fato executar o método preventivo, mas as autoridades, os mestres dentro do colégio, estando em comunhão com Deus, eles são esse caminho de graça, eles são essa pessoa que recebem, que entendem que a autoridade e a capacidade de guiar é dada por Deus, é dada pelo próprio Cristo, é infundida pelo Espírito Santo. Dom Bosco afirma que os 3 pilares para que o método tenha sucesso é, de fato, a razão, né, o conhecer as regras. O segundo é a religião, é esse conhecimento, é essa comunhão, essa relação. A virtude, né, da religiosidade. E, por fim, a bondade, né? No fim, né, a bondade é fundamental para que o método preventivo possa, de fato, ser aplicado. É isso aí. Então, aqui você pode experimentar um pouco daquilo que temos no Colégio Victus Dei.